Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é com alegria que recebemos mais uma vez o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Estou bem, a alegria de estar aqui de novo com vocês. Alberto, você, para os nossos amigos que não o conhecem, você é médico homeopata e terapeuta transpessoal. E suas atividades são na cidade de Belém do Pará, no grupo Jardim das Oliveiras. Uma profissional também é lá em Belém atividade mesmo. profissional em Belém. Alberto, hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas nos têm solicitado, que é com relação ao medo. Então, é normal as pessoas terem medo, Alberto? O medo é uma circunstância instintiva que faz parte da nossa história evolutiva. John Locke chegaria mesmo a afirmar que a nascente do medo tem resultado nas nossas primitividades enquanto seres que emergimos num processo evolutivo, saindo, portanto, dentro de uma caminhada evolutiva de um estado mais limitante de vida para um estado de maior expressão, de racionalidade, de maior contexto no campo da intelectualidade, de maior expressão da emocionalidade. No primitivo, o ser primitivo, o homem primitivo, tanto quanto os animais, eles têm três posições básicas diante de uma situação que lhe amedronte. Ou ele corre, é o medo. Ou ele faz um enfrentamento, como processo de sobrevivência face a uma agressividade, ou ele fica também paralisado numa atitude de choque, de medo. Assim como o animal funciona, o homem primitivo, num processo de crescimento do ser espiritual pela reencarnação, quando ele se apresenta nessa posição, ele traz esse instinto, que é um instinto de sobrevivência. Então, o medo que todos nós trazemos nos dias modernos são, numa certa medida, uma expressão de autoproteção, de segurança. Porque se não tivéssemos medo, nós colocaríamos em risco a integridade do nosso corpo, colocaríamos em risco a integridade da nossa vida familiar, porque nos exporíamos inadequadamente a perigos que desintegrariam os nossos equilíbrios emocional, social, físico, espiritual. Então, o medo, numa certa medida, ele é um mecanismo de autoproteção do ego, do eu. Nós, em sentindo medo, nós contrabalançamos pelo instinto de conservação o desejo, a vontade de querer fazer algumas coisas que às vezes colidem com aquilo que seja o razoável. Então, o medo ele é o contraponto da vontade, do desejo. Então, nessa balança, medo e desejo, nós vamos ter um equilibramento. O problema é quando o medo ele se exagera e ele se sobrepõe demasiadamente. O medo de uma forma não ecológica, não harmônica. Então, ele nos paralisa. Mas o medo em si mesmo é uma bênção da natureza. Não fosse o medo, nós teríamos muitos outros sofrimentos desnecessários. O problema está em como é que a gente administra o nível de medo que nós temos. Porque há medos e medos. Nessa perspectiva, portanto, o medo fazendo parte da natureza, ele pode ser um benefício, estar bem posto, ser útil, ou então ele pode estar posto de uma forma inadequada, pode estar manifestando como limitação da nossa expressão de personalidade, impedindo que a gente avance e se transforma nesse momento num problema, ao invés de ser uma estratégia de solução resguardando a nossa segurança. E a fobia, Alberto? A fobia já é uma desestruturação desse mecanismo de autoproteção. É o exageramento do medo, um nível não naturalmente esperado, porque é desnecessário a fobia. As fobias simples, quando você tem um objeto fóbico para o qual a sua manifestação de aversão está posta, a fobia a gato, fobia aos anfíbios, fobia ao avião, às alturas, fobia aos lugares fechados, a claustrofobia, ou então a fobia que é mais complexa, que vem dentro de uma manifestação mais abrangente, como por exemplo o transtorno do pânico, aonde a manifestação fóbica ela comparece junto com outros tantos sintomas
negativamente postos, portanto, paralisando, fixando o homem numa determinada posição, impedindo que ele viva, a fobia, ela é uma manifestação exagerada da ansiedade que alcança níveis estratosféricos e efetivamente nos congela. O processo fóbico, ele é um processo não desejável, ele é doença, ela é uma disfunção. Se o medo pode estar bem posto ou pode já estar sendo disfuncional, a fobia sempre é disfuncional. É uma patologia que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser eliminada, porque ela efetivamente decorre de um trauma no qual nós não conseguimos nos liberar ainda e a gente reage com um medo excessivo. E por que esses medos todos? Quais são os motivos que nos levam a ter tanto medo, Alberto? Ao lado do processo natural que nós trazemos ancestralmente como mecanismo de defesa, há muitos medos que são nos implementados, embutidos, de uma forma absolutamente desnecessária e desproporcional. Eles estão relacionados, por exemplo, à nossa história de vida, especialmente à nossa infância. Nós costumamos educar as crianças usando os mecanismos repressivos do medo. Ameaçamos, olha, se você não fizer isso, o homem do saco vai lhe levar. Ah, se você não tomar mamadeira, eu vou lhe entregar para o velho, para a velha. E aí a gente não sabe por quê. A criança não pode ver uma pessoa idosa e começa a ter medo do avô. Nós estamos implementando medos, até para fazer a criança dormir. Boi, 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 boi da cara preta, com uma melodia quase hitchcockiana de suspense. A criança dorme, não é porque ela está sendo ninada, ela dorme com medo do boi da cara preta que vem pegar as crianças que têm medo de careta. Então, a nossa abordagem educativa, ela é recheada de implementos de medo. Esses medos que são colocados na infância, eles vão ficando dentro do ser, sem serem resolvidos. O ser vai crescendo e vai modelando uma personalidade insegura. Uma criança que vive, por exemplo, em casa de uma pessoa alcoólatra, de pais que não se respeitam, que se agridem, uma criança que é violada no seu direito de ser criança e é agredida com castigos desproporcionais, cruéis, às vezes com pancadas, às vezes com socos e pontapés, são manifestações agressivas, seja para com elas, seja que ela presencia, que vão implementando toda uma estrutura de insegurança no espírito que reencarnou e que não vai conseguindo estruturar um ego, um eu humano, para dar conta de fazer o enfrentamento das dificuldades mais tarde. A criança criada nesse sistema de abandono, por exemplo, os pais que abandonam os filhos, as crianças ficam inseguras, elas precisam ter um sistema de proteção mínima para poder se sentirem confortáveis. Quando elas são abandonadas ou desprezadas, quando elas são renegadas, essas crianças vão estruturando um conteúdo de estima precário. A baixa autoestima vai ser a matéria-prima, mais tarde, para modelar um adolescente naturalmente inseguro, às vezes manifestando essa insegurança através de revoltas, e vai modelar um homem medroso, covarde. E quando você pergunta, se ele pergunta pelo que ele é assim, ele nem sabe dizer. Está tudo estruturado dentro da sua história infantil. Mas há medos que são estabelecidos além desta vida. E o Espiritismo nos abre um campo de observação espetacular. São medos originários de outras existências, experiências traumáticas que vivemos. Elas hoje comparecem como medos absurdos, como inseguranças, as fobias sociais, os medos de enfrentar o público. Eu lembro de uma jovem que tinha medo de gato, e quando nós fomos fazer um trabalho regressivo nela, ela foi para uma experiência onde ela completou 1 ano de idade e ganhou um gatinho de pelúcia preto. E ela rejeitou, e os pais fizeram ela pegar para mostrar que ela não podia ter medo, que não machucava. Ela teve febre quando completou 1 ano de idade, essa experiência. Para ela, nessa vida, foi a experiência mais traumática. Ela teve experiências de mais de 3 desmaios, enfrentando os gatos. Ela tinha fobia a gato. Um medo pavoroso, portanto, dos gatos, dos felinos. E os gatos não são animais ameaçadores, naturalmente. E quando nós fomos caminhar para saber onde estava a causa,
não estava com 1 ano, estava numa outra vida, quando no século IV, ela fora acusada de espionagem e fora entregue como pena para ser devorada por panteras. E 3 panteras lhe dilaceraram o corpo. Ela sai do corpo espavorida e vê as panteras comendo os restos mortais, devorando, saciando a sua fome, porque eram panteras aprisionadas. E a partir dali, psicologicamente, ela criou um sistema de correlação. Passou a ter medo de todos os felinos, especialmente dos gatos pretos com olhos amarelos, que foi o que ela ganhou quando completou 1 ano de idade. Depois de fazer esse trabalho regressivo para outras vidas, ela se liberou desse medo exagerado que se manifestava fobicamente e que impedia dela ter uma vida normal, porque os animais, os gatos, eles estão pelas ruas, estão nas residências e limitava a sua movimentação. Então há medos cujas origens estão nessa vida e há medos que se reportam a situações pregressas de vidas anteriores. O medo foi instalado, o medo básico, o medo matriz, no século IV. Mas no século XVIII, porque ela ficou com medo a partir daí, a família, querendo se apropriar dos seus bens, simularam que ela estava louca e colocavam-na num quarto escuro e ali colocavam os gatos, mas os gatos não faziam mal a ela. Mas ela, como tinha medo dos gatos, ela foi entrando num processo paranoico e foi se desequilibrando psiquiatricamente. Esse medo, ele já não era um medo, portanto, pontual desta vida. Ele foi se repicando, porque todo o sistema de medo, ele vai tentando sair pela uma catarse natural ao longo das nossas próximas vidas, dependendo da forma como ele se estabeleceu. Como alguém que, por exemplo, foi assaltado por um ladrão na via pública, sequestro relâmpago, fica com um pavor. Nos próximos dias, às vezes, não consegue sair de casa. 1 ano depois de tanto falar da história com medo, toma muitos cuidados, mas já sai de casa, já consegue fazer os seus afazeres. 10 anos depois, experimentando esse medo, ele vai diminuindo, e talvez 30 anos depois, se não foi assaltado novamente, essa pessoa talvez já não tenha tanta referência a esse medo do assalto experimentado há 3 décadas atrás, e o medo seja mínimo, porque ele vai se escoando ao longo da vivência da pessoa. Mas quando ele é muito traumático, ele fica naturalmente muito intenso. Alguém que está no avião e o avião tem uma pane, pode a partir daí desenvolver um medo de avião e dificilmente recobrará a naturalidade para frequentar um avião, salvo depois de um tratamento específico para esse fim em nível psicoterapêutico. Porque aquele medo foi muito intenso, a pessoa ficou com medo de morrer, porque na base de todos os medos está o medo da morte. Os outros todos os medos derivam do medo da morte. Então a pessoa precisa de um tempo para ir escoando esse medo, salvo se ela fizer uma intervenção onde ela maximiza o seu melhoramento e erradica o medo de uma forma mais pronta e mais rápida. Alberto, nós já retornamos, nós vamos para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez com o Dr. Alberto Almeida, abordando o tema medo. Alberto, ainda com relação à tua resposta anterior, dessa moça que fez a terapia com você, que tinha medo de felinos, talvez aquilo tenha sido uma forma com que a misericórdia divina deu oportunidade para ela, nesta encarnação, de superar esses medos que vêm perdurando por outras encarnações. E isso acontece com todos nós também, né, Alberto? Naturalmente. Os nossos medos, eles se manifestam numa proposição da própria natureza de fazer com que eles se drenem, porque eles existem como estratégias de proteção, mas às vezes eles se manifestam de uma forma muito rígida, muito desproporcional. E a pessoa não consegue, então, ter mobilidade. Então, ela precisa flexibilizar. Porque uma pessoa que não tem medo é uma pessoa que corre muito risco. Você pode ter uma criança, por exemplo, que tenha um problema psiquiátrico e ela não manifesta medo. E se você não cuidar dela, ela corre risco de vida. Então, o medo, ele é um instrumento de defesa do ser humano. E quando nós trazemos o medo, ele desperta na nossa consciência
essas memórias profundas dos nossos delitos. Por exemplo, um mal político que lesou o erário público e que não foi alcançado pela justiça humana, ele traz uma consciência de culpa, que lhe gera um medo social, da fobia social, o medo de falar em público, um medo, ele tem um receio, parece que ele cometeu algum crime, que ele vai ser alcançado por alguma coisa. Ele não sabe explicar, mas esse medo faz com que aflore dentro dele a necessidade do mecanismo de reparação. Ao mesmo tempo que é uma estratégia para que ele não cometa o mesmo crime, o é para que ele coloque para fora essa culpa que ele traz e para que ele possa estabelecer relações, atividades, movimentações reparadoras. Então, tudo em a natureza tem um objetivo nobre. A nossa pendência fala-nos de um salto de qualidade que precisamos dar. A dificuldade está em nós podermos saber olhar para esse ponto cego a fim de que a gente dê esse salto e se ilumine. E hoje a gente já tem consciência também, Alberto, da influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Você acha que os espíritos, de alguma forma, sobretudo os espíritos inferiores, acabam atrapalhando as pessoas, fazendo com que elas tenham cada vez mais medo ou encaminhem essas pessoas para atitudes nocivas a elas mesmas, muitas vezes? Naturalmente que um espírito pode implementar a uma pessoa um medo que ela já tenha, ampliando-a, e pode acordar na pessoa conteúdos de medo que estavam adormecidos em função de uma sua aproximação com esse espírito com que a pessoa tem uma pendência. Ao se aproximar, acorda na pessoa aquele medo. Eu conheci uma pessoa que era absolutamente destemida, tão destemida que ela trabalhava com crianças em regime de reeducação do governo, fazia o enfrentamento das crianças que às vezes faziam os motins. O filho caiu numa ribanceira, ela foi capaz de ir na ribanceira a sangue frio. E ela chegou comigo e disse: Alberto, eu não tenho medo, mas eu estou sentindo umas energias mal transadas na casa dela. E ela começou a ser dotada de um medo. Era a aproximação de um espírito que tinha vínculos com ela de outras vidas e que despertava na consciência dela, acordava um nó que ela tinha com esse espírito, no qual ela tinha sido a pessoa que tinha lesado, e ela então começou a sentir o medo. Então há muitos medos que surgem em função de aproximações espirituais. Por isso que a oração proposta pelo Espiritismo é uma das estratégias para se lidar com o medo. Porque nós nos conectamos com o nosso anjo guardião e vamos criando uma plataforma de segurança no enfrentamento da dificuldade da vida e desconectando dessas interferências espirituais que podem acionar determinados conteúdos internos do nosso psiquismo, agenciadores do medo. Esse movimento de poder se alinhar com o bem e com os benfeitores espirituais e com pensamentos nobres, com literatura positiva, procurando selecionar ambientes, eles vão criando um campo de rigidez mental, de tratamento, se a pessoa tem medo, ou de terapia preventiva contra o medo, impedindo que espíritos possam se imiscuir na nossa mente e acionar, startar determinados mecanismos que fazem nos aflorar o medo ou então aumentar o medo que já temos. Então a casa espírita, nesse sentido, pode auxiliar muitas pessoas, né? O espiritismo ajuda muito porque ele nos ajuda a fazer um mergulho para dentro. Nós trabalhamos o medo quando aprendemos quem somos, aonde estão os nossos engates, aonde estão os nossos limites. E, à luz do espiritismo, compreendemos que não existe a morte, de que a vida é eterna. Existe a desencarnação. Logo, a morte, que ela é a matriz de todos os medos, ela é minimizada na visão espírita, porque vamos aprendendo a ter do desapego, o desprendimento, não vamos nos fixando muito nas coisas, então nós vamos ficando mais imunes aos medos. Essa proposta do espiritismo de autoconhecimento, de autoencontro, de autorrenovação, vai nos dando um campo de segurança egóica do eu humano a partir dessa estrutura profunda da luz que somos internamente, na profundeza da nossa própria essência, que é a essência luminosa, que somos espíritos, somos deuses com D minúscula, fazem-nos com que esses medos possam todos irem diminuindo. E seremos capazes, muitas vezes, de enfrentar, como tenho visto na minha atividade profissional, pessoas caminhando para a desencarnação, em processos terminais de vida física, absolutamente serenas, conectadas-se com os espíritos. E as pessoas que estão no entorno é que estão com medo de perder o ente querido, mas o ente querido não está com medo de desencarnar.
O Espiritismo é a salvaguarda da coragem, quando nos permite que possamos nos auto-perceber, nos auto-encontrar e trabalhar os nossos engates pessoais, fazendo um movimento de expansão, de desenvolvimento evolutivo da nossa personalidade. Então, a emoção contrária ao medo seria a coragem? A coragem é um derivativo da amorosidade. A antítese do medo é o amor. Quem muito ama, não receia, não tem medos, excomunga os seus medos ou minimiza-os. Efetivamente, as pessoas que mais se afervoram no desenvolvimento da amorosidade, elas ganham autossegurança, autoestima, e como derivativo disso, elas ficam mais firmes, mais corajosas no enfrentamento das situações desafiadoras. O medo, ele tem como seu contraponto o amor. Por isso que as pessoas medrosas, nós estimulamos do ponto de vista psicoterapêutico e numa perspectiva também de orientação na casa espírita, a se afervorarem no atendimento assistencial, a se dedicarem a outras vidas, a poderem exercitar a capacidade de ser um ser solidário, ser fraterno, a estabelecerem a expansão da sua afetividade no sistema bem positivo. As pessoas vão fazendo isso, quando elas se dão conta, elas estão mais seguras, estão mais tranquilas, estão mais em paz, capaz de fazer o enfrentamento daqueles medos que anteriormente transformavam-nas em refém, não conseguiam sair de si mesmas, ficavam presas no seu egoísmo. Então, o amor, ele é o efetivo tratamento e preventivo para cuidar das nossas manifestações de ansiedade que comparecem com medo ou com fobia. E, Alberto, como educar os nossos filhos para que eles tenham menos medo também? Dando-lhes suporte para que o seu psiquismo se desenvolva de forma adequada. Jamais inspirando medo. Se tem um programa de televisão, por exemplo, que inspire o medo, um medo de suspense, o pai pode fazer com que o filho perceba esses filmes, fazendo-lhes entrever os efeitos especiais, o suspense da música, a tomada da câmera que vai levando aquele que assiste o filme associadamente ao encontro do evento dantesco. Vai fazendo, portanto, ter um outro olhar, um olhar estético da filmagem. E vai fazendo ele ver, meu filho, olhe, diminui o som do filme na televisão, por exemplo, e ele vai fazer com que o filho perceba que diminui aquela tensão, de que o medo ele pode estar proporcionado a uma música, a uma sonoplastia que induz ao medo. A visão fílmica, ele pode fazer todo esse olhar a partir do acompanhamento do seu filho, mas fundamentalmente, dando ao seu filho os nutrientes para que o seu ser possa se desenvolver de uma forma adequada, para que o filho possa ter segurança. E a melhor forma de fazer isso é educar sem reprimir, educar nutrindo, educar sem abandonar os filhos, porque o abandono gera insegurança e gera medo. Os pais que cuidam dos seus filhos, dando-lhe valores morais, que eles assegurem uma confiança em si e o autorrespeito, esses seres que se respeitam e que vão se desenvolvendo da infância à juventude, eles aprendem a respeitar os outros e passam a ser pessoas destemidas, corajosas, às vezes vão ocupar posições de muitos riscos na sociedade, mas elas fazem o enfrentamento com muita serenidade porque tiveram uma educação pautada dentro de uma liberdade, proporcionada à responsabilidade, compostas de regras, mas não de repressão, e nutridos por uma afetividade capaz de oferecer àquelas crianças, os espíritos que reencarnam, um nível de alto bem-estar tão importantes que aqueles espíritos se desenvolvem e as coisas que se lhes ameaçam são apenas aquelas coisas para as quais o ser humano deve ter medo mesmo, não se expondo, não assumindo posições de risco, não andando em alta velocidade com um carro numa rua, desrespeitando o trânsito, não fazendo roleta russa, que são manifestações desequilibradas que uma pessoa bem nutrida na infância e na juventude, ela naturalmente não vai apresentar essa falsa coragem, porque na verdade isso são mecanismos suicidas. A pessoa que se ama, ela não tem medo, mas ela também não é uma pessoa temerária.
Alberto, e para encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre algumas frases, uma frase principalmente que a gente ouve muito algumas pessoas colocarem. Eu sou temente a Deus. Isso é possível, Alberto? A maioria da população teme a Deus, porque teme a si mesma. Nós vemos os cultos religiosos, as igrejas, dominar os seus rebanhos através da tutela do terror. Infelizmente, esse Deus que deveríamos temê-lo é de Moisés. Na sua fala ancestral, dentro da antropologia, dentro da sociologia judaica, foi apresentado como um ser que deveria ser temido, porque estabelecia as pragas, punia, era o Senhor dos exércitos. O Espiritismo tem uma percepção diferente, alinhado com Jesus. Encontra Deus como um pai, não como um senhor. Encontra Deus como um amor, tal como João, o evangelista, o definiu categoricamente. Então, esse Deus, ele precisa ser amado. Nós não podemos viver na vida com medo do demônio e com medo de Deus. Nós, em Espiritismo, não acreditamos no ser satânico. Satânicos somos nós, quando perdemos a cabeça, quando temos uma atitude desproporcionada, quando somos uma atitude corruptora, temos uma atitude corruptora, quando somos viciados no mal, no egoísmo. Isso são gestos satânicos. Nós temos que amar a Deus. Temer a Deus é uma manifestação precária de fé, porque ainda não conseguimos compreender a magnitude do Criador, que é todo cheio de amor. Vivemos em Deus, nos movemos em Deus, existimos em Deus, como diria Paulo de Tarso. Nós somos, portanto, emergentes de Deus, mergulhados em Deus e caminhando em Deus e para Deus. Deus é amor e devemos amá-lo. Como devemos amar os nossos pais? Se tememos os nossos pais materiais, nossa mãe, nosso pai, significa dizer que fomos educados com muita castração, com muita violência, com muito castigo. Porque o filho que ama o pai, ele se lança nos braços. Ele não sai correndo com medo de se esconder, para se esconder com medo do castigo. Então, em Deus, ao invés de sermos tementes, nós precisamos ser amantes do Criador. Quanto mais nos amamos, mais aprendemos a amar o Criador. E quanto mais aprendemos a amar o Criador, mais aprendemos a amar a nós mesmos. Porque a vida é amor, porque Deus é amor e nós somos filhos do amor. Alberto, eu queria pedir então, neste programa, que você fizesse as suas considerações finais sobre esse tema de hoje. Ame um pouco mais para exorcizar o medo. Não titubeie diante do receio, ele é natural. Mas faça com que o seu desejo possa transpô-lo a partir de uma fé consistente, calcada na caridade e no amor. Avance, porque tudo na vida é um convite para o crescimento. Faça com que a sua vontade amorosa possa suplantar os seus medos a cada dia, e superando os medos pequenos, você vai superando os maiores, e você vai se encontrar amando. E quem ama, usufrui e saboreia a vida. Alberto, nossos agradecimentos e aos nossos amigos de casa, o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para o novo tempo. Até lá.